Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar, tá certo? Vamos ver aqui. Vamos estudar o que é o campo elétrico, né? Vamos tentar entender direitinho o que danado é esse campo elétrico, para a gente aprender de uma vez por todas quais são as ideias, as principais equações e como é que cai isso no vestibular, no Enem, né? Então vamos construindo a ideia aqui do zero, tá bom? Vamos construindo a ideia aqui do zero. E eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Deixa eu ver aqui, azul, né? Vamos imaginar que eu tenha um corpo, certo? Que eu tenha aqui um corpo, que ele esteja carregado positivamente. Pronto. Eu tenho um corpo, uma esferazinha, uma bolinha, que ela tem uma carga Q positiva, né? Como vocês veem, tá bom? Ela tem uma carga Q positiva. Vou afastar aqui porque é melhor para mim. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá longe, bem longe mesmo, uma espécie de bolinha pendurada, tá certo? Aqui eu tenho uma bolinha que ela está pendurada, tá? Aqui eu tenho uma bolinha, né? Que ela está carregada com carga positiva. E que eu tenho uma bolinha pendurada, ela está muito longe. Nós já sabemos, né? Que os corpos que estão carregados conseguem atrair corpos neutros, né? Só que veja, por causa que ela está muito longe, eu não consigo atrair nada, né? A bolinha não é atraída por essa bola maior, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aproximar, vou desenhar aqui de novo a bolinha, né? Vamos aproximar essa bola carregada com carga positiva dessa outra, tá bom? Daqui tá pendurada. Quando eu aproximo, aí você percebe que alguma coisa acontece, que ela é atraída, né, nesse caso. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Significa dizer que a força de atração, ela vai depender da distância, né? Quando está muito longe, não consegue atrair. Quando está mais próximo, consegue atrair. Outra forma de ver isso, né, outra forma de você pensar isso seria o seguinte. Quando eu coloco essa bolinha aqui, ó, quando eu coloco essa bolinha aqui, em torno dela, vou desenhar com algo assim. Em torno dela, certo? Uma região em torno dela muda suas propriedades em cada ponto. Ou seja, a partir de uma certa distância, ela consegue atrair ou não objetos. A partir de uma certa distância, nesse caso aqui, nesse limite, digamos assim, ela consegue atrair objetos, né? Então, significa dizer que essa bolinha aqui, ela está dentro dessa região. Não sei se vocês estão percebendo a ideia. Essa bolinha, ela fica dentro dessa região que consegue atrair objetos, né? Se ela tivesse um pouquinho mais afastada, ela não seria atraída. Então, o campo elétrico é exatamente isso, tá? Eu coloco uma carga Q maiúscula aqui, para ficar mais fácil de você entender, e em torno dela, né, aquela região ali, ela fica com propriedades elétricas, né? Se eu colocar uma carga pequenininha, vamos fazer isso. Se eu colocar uma carga bem pequenininha aqui, ó, certo? Ou positiva ou negativa, vamos dizer que ela seja positiva. Vai aparecer uma força que vai empurrar ela para fora dessa região, tá certo? Por quê? Porque a carga que eu coloquei, essa carga pequenininha, ela está dentro dessa região aqui de influência da carga. Então é exatamente isso, né? O campo elétrico é uma região de influência que aparece quando você coloca uma carga ou positiva ou negativa em algum local, em algum ponto do espaço, tá certo? Então essa é a construção do campo elétrico, né? Com figuras bem simples, né? Eu nunca mais eu tinha mexido aqui na mesa digitalizadora, mas com figuras bem simples. Vamos ver agora, por exemplo, um campo que a gente já conhece, tá? Que é, vamos imaginar que aqui seja a Terra, né? Aqui é a Terra, tá bom? E eu tenho uma pedrinha. Eu vou colocar uma pedrinha aqui, ó. Quando eu coloco a pedrinha aqui, a Terra puxa a pedrinha, como a gente conhece, com a força chamada força-peso, né? Todo mundo lembra disso, tá certo? Como é que eu escrevo a força-peso? Só para a gente lembrar, é a massa vezes a gravidade, né?
tá bom? Assim que eu escrevo a força-peso. Se essa pedrinha aqui, chamar essa pedrinha de 1. Se eu colocar uma outra pedrinha muito, muito longe, que eu vou chamar de pedrinha 2, não vai existir mais a força-peso. Ou a força-peso vai ser muito, muito pequena em relação às outras interações elétricas, magnéticas e assim sucessivamente, né, dependendo do material da pedrinha. Então, de novo, se você parar para pensar do jeito que a gente está imaginando aqui, em torno da Terra, né, por causa da massa da Terra, tá certo? Deixa eu fazer a massa maiúscula, né, que a gente vai precisar dessa ideia aqui. Em torno da Terra, certo? Por causa da massa da Terra, vai existir uma interação gravitacional. Do mesmo jeito, em torno da carga, né, em torno aqui dessa bolinha que está carregada, por causa da carga elétrica, vai existir uma interação elétrica, tá certo? E assim você pode dizer também, em torno de um ímã, ali próximo ao ímã vai existir um campo magnético, né? Se você colocar uma moeda lá, por exemplo, a moeda vai ser atraída, e assim sucessivamente, tá certo? Aqui eu posso dizer, né, do jeito que a gente está fazendo, que em torno do planeta Terra, parece um ovo, né? Mas em torno do planeta Terra existe uma região de influência e qualquer corpo que esteja nessa região de influência vai ser atraído para a Terra. Assim como o próprio corpo atrai a Terra também, né? Eu não vou entrar nessa questão que é de mecânica, né? Mas o corpo também atrai a Terra, tá certo? Só que a Terra não se movimenta infinitamente pouco, né? Pouquíssimo, porque a massa da Terra é muito grande, a massa do corpo é muito menor do que a massa da Terra, ela se movimenta pouco, né? Se fosse outro corpo bem grandão aqui, um outro planeta, que estivesse em rota de colisão, quando ele estivesse aqui mais ou menos se aproximando em torno aqui dessa região do campo gravitacional da Terra, a Terra seria atraída, ele ia atrair a Terra, aí era que ia aumentar a velocidade de colisão entre os dois, né? Tá certo? É só essa aula aqui, pessoal, é só para discutir ideia, não vamos colocar nenhuma equação de campo elétrico ainda, só para a gente discutir a ideia mesmo, certo? Tá bom? Só para a gente tentar entender o que é o campo elétrico.